Eu comecei a estudar música aos quase 5 anos, eu estava para fazer 5 anos. Já tinha sido alfabetizada em casa e gostava muito de música. Meus pais frequentavam igreja e eu sempre ia com eles, ouvia ensaio do coral, cantava em casa. Eu tenho gravação com 2 anos cantando. Então sempre foi muito, o ambiente da minha casa sempre foi muito voltado para a música. Minha mãe tinha um órgão que ela tocava, meus avós também tocavam. Ninguém toca profissionalmente, mas todo mundo gosta de música. Meu pai é apaixonado por música, então me inseriram nesse meio musical e eu adorei. Comecei a estudar, então, formalmente na escola, já estava praticamente com 5 anos. Aí fiz todo o curso básico, num período bem reduzido, de 2 anos e meio. Depois eu entrei na Escola de Música de Brasília, já com 7 anos, que também foi super difícil, porque as pessoas, o diretor, os professores achavam que eu era muito nova, queriam que eu ficasse fazendo musicalização, aprendendo os sons. E eu já tocava um instrumento, né? Aí finalmente consegui uma audição, meu pai, depois de várias vezes me carregando no colo para a escola, consegui uma audição e a professora ficou encantada e me aceitou como aluna, isso fora de prazo, lá era por sorteio ou por prova, e eu entrei, assim, por mérito, digamos assim. É curioso isso, porque na minha cidade tem um conservatório estadual, um grande conservatório, e ouvindo o piano, eu já despertei interesse logo 6, 7 anos, assim. Então foi uma coisa que eu acho que eu fui escolhido pelo piano. Eu comecei a estudar piano antes mesmo de ser alfabetizado. Eu comecei com 3 anos e meio, no ano que eu completaria 4. Eu acho que a grande inspiração foi uma vizinha que tinha um piano na época. E eu, quando ouvia aquele som, eu ficava absolutamente alucinado. E eu ia o tempo inteiro à casa dessa vizinha, né? Eu não saía de lá. Até que ela fez a proposta, né, a minha mãe, de que eu começasse a estudar. Foi um pouquinho complicado, porque como eu não sabia ler nem escrever, então ela teve que inventar um método que foi genial, né? Se tivesse registrado uma patente, né? Que ela me ensinou por cor. Então todas as notas eram coloridas, né? Então o dó verde, o ré azul, o mi laranja. Então eu sabia onde ficavam essas notas no piano, e à medida que eu ia vendo as cores na partitura, eu me direcionava e sabia exatamente o que fazer. Então isso durou algum tempo, né, até que eu já, né, soubesse a grafia, né, musical. Então eu acredito que depois de 1 ano eu já não coloria mais a partitura, porque eu já sabia, né, identificar, né, quais eram as notas, né. E então foi isso, meu início foi esse, e eu nunca mais parei, né. Não tenho nenhum músico profissional na família, então não foi nenhuma forçação de barra, muito pelo contrário. Assim, durante a minha juventude, até se falava, né? O que você vai ser, músico? Não, mas além de músico, né? Uma profissão mesmo. Mas depois meus pais foram vendo, né, que realmente a coisa era muito séria, né? Ninguém me obrigava a estudar, né? Eu ficava, às vezes, 7 horas em cima de um piano estudando.
Então, sempre foi assim, sempre foi muito intensa a minha relação com a música. Na época eu cismei com o piano, que eu queria piano e pronto, né? Me sugeriram fazer até outro, me tirar da minha cabeça essa ideia, né? Porque eu já tinha 11 anos, não poderia fazer mais piano, né? Eu não sabia nada, né? Só que aí como eu insisti muito, né? Eu tava com aquela coisa na cabeça, né? Com aquela ideia, né? Aí ele viu que eu queria mesmo e sugeriu me dar aula. O próprio diretor, de graça, me deu aula e viu que eu tinha jeito até, né? E me fez uma prova no final do ano que eu pulei direto para o segundo ano. Quando a gente começa a fazer música, não é muito a gente que decide, sabe? Assim, vou virar pianista. Parece que a gente foi escolhido já para fazer isso, sabe? Eu acredito que Deus me presenteou com esse talento, com esse dom, e parece que eu já faço música até antes de nascer, sabe? Cada obra que a gente toca, a gente se apaixona. Cada obra é única, né? Cada compositor tem o seu mundo, que é diferente. A primeira vez que eu assisti um concerto foi em Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de assistir ao Nelson Freire. E aí foi toda uma organização que nós compramos ingresso com antecedência para não perder o espetáculo. E foi assim, foi aonde eu tive a constatação de que eu queria estar no palco, fazendo música também. Mas assim, tendo um exemplo como Nelson Freire, é impossível não querer fazer carreira, né? A primeira vez eu tinha 13 anos de idade, logo que eu me mudei para o Rio, a minha tia trabalhava na época como secretária do professor Arnaldo Nisquier, que era o secretário de Cultura na época. Ela era a secretária dele. Então ele sempre ganhava quilos de convites para Teatro Municipal, para a Sala Cecília Meirelles. E como não dava tempo dele ir em tudo, então ele às vezes pegava o envelope e dava direto para minha tia. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no Municipal eu chorei muito, né? Não com a música não, primeiro pelo espaço, né? Que tem uma magia, aquilo absurdo. Mas o concerto, eu tive assim, o privilégio de assistir, na época eu nem sabia que era tão importante, uma pianista argentina chamada Marta Argerich, que hoje assim, eu sou fã de carteirinha, né? Mas na época eu nem sabia que ela era tão importante assim. E foi o primeiro concerto que eu assisti com 13 anos. Nunca esqueci, né? Eu sou capaz de descrever cada cena daquele concerto hoje. A primeira vez que eu toquei com orquestra foi aos 10 anos, lá em Brasília. O primeiro concurso que eu fiz foi aos 8, então já estava há muito tempo nessa praia, né? E como eu já sabia que eu ia fazer isso da vida, fiz vestibular para música em 99, antes de terminar o terceiro ano. Passei, mas como ainda estava no começo daquela história de poder ingressar sem terminar segundo grau, eu tive que esperar a escola terminar para entrar. Aí a prova específica valia por um ano, fiz vestibular de novo, no fim do ano passei de novo, entrei na UNB
Em 2000, eu ia fazer 17 anos. Eu sempre achei um mito essa coisa de você estudar 8 horas por dia, né? Existem pessoas que pregam isso. Eu particularmente não tenho essa rotina diária. Conheço pessoas que têm até mais. Mas assim, eu estudo de acordo com a minha necessidade de estudo. Então, já teve dias que eu fiquei 10, 11 horas em cima do instrumento por uma questão de necessidade mesmo. Mas 4 horas diárias, isso com certeza eu tenho. Menos que isso, fica difícil você ter uma real intimidade com o instrumento. O ideal para o pianista é estudar regularmente, né? Pelo menos 6 horas no piano, acho que até mais, né? Só que muitas vezes a gente não consegue porque tem que conciliar com outra atividade. Então eu tento fazer isso, eu tento estudar o máximo no dia que eu puder, né? Todos os dias? Todo dia, se possível. Apesar da gente estar falando de arte, de música, o condicionamento do músico é o mesmo do atleta. Então, se você não pratica, se você não exercita, se você não prepara a musculatura, você não tem resposta. Então, assim como qualquer indivíduo tem sua função de trabalho regular, eu também me organizo para que eu também tenha essa produção regular. Porque tem a questão muscular também, tem questão técnica que tem que manter, tem que aprimorar, né? Fora a questão musical que é muito complexa, sempre tem muito detalhe, muita coisa para descobrir, né? Por trás da partitura. Como pianista, eu tenho uma carreira bem diversificada. Então, assim, eu não sou unicamente solista. Eu não estou apenas fazendo recitais solos. Então, eu tenho carreira de camerista também. Ou seja, eu toco junto com outros instrumentos, como canto, cordas, sopros. Enfim, digamos que a minha carreira é uma carreira de oportunidades. Então, apareceu a oportunidade, se for do meu interesse, eu abraço aquilo e invisto como dedicação a mesma dedicação que eu tenho estando sozinho ou não. É unicamente fazer música de qualidade. Hoje em dia eu tenho os meus trabalhos na UFRJ, eu sou professor e pianista da Escola de Música da UFRJ há 10 anos. Então, hoje eu divido tudo isso, quer dizer, a coisa de dar aulas, de fazer música em conjunto, tocar sozinho,
né? Por exemplo, eu saio daqui agora de Petrópolis, vou para Vassouras, né? Toco com cantores. Depois, daqui a 4 dias, eu estou em São João del Rei para fazer uma apresentação sozinho. Mas hoje em dia, como já foi muito trabalhado nessa infância, adolescência e juventude, então eu tenho assim o privilégio de ter um repertório muito grande nas mãos. Então o que eu preciso é manter, né? Hoje em dia, muito mais do que estudar coisas novas, eu mantenho muito as coisas que eu já tinha feito, que foram grandes obras, né? Uma quantidade muito grande de obras. O pianista precisa descobrir o que o compositor queria passar com a obra, tentar entender a linguagem de cada compositor, porque é diferente de acordo com a época dele, com a história dele. Sempre tem que descobrir, mesmo na peça que a gente já tocou há muitos anos, sempre tem algo para mudar, para ficar mais consistente, para aprofundar mais na obra, né? O Concerto de Chopin é uma obra realmente desafiadora para o pianista. Tá ali competindo de igual para igual com grandes concertos de Rachmaninoff, que são os mais comerciais, digamos assim, né? Enfim, eu estou aqui hoje me propondo a fazer um desafio, porque é um concerto extremamente difícil no que diz respeito à linguagem poética. Enfim, a linguagem de Chopin, que é um dos mais desafiadores, por isso que é tão famoso. Eu ganhei um prêmio Grieg, né? E como parte da premiação, eu fui para a Noruega passar um mês. E dentro dos concertos, eu tinha um concerto que era no Trollhaugen, onde tem a casa que ele morou, que hoje virou um museu. E tem uma série de concertos lá. Eu pude ter a oportunidade de participar desses concertos. Inclusive, tinha brasileiro na plateia, lá na Noruega. E foi, assim, muito emocionante, porque após o concerto, a pessoa que estava comigo, eu acredito que era o curador do museu, ele me levou, ele falou, você já visitou o museu? E eu estava assim, em saia, e passo no piano, e troca de roupa. Falei, não, ainda não fui, quero muito ir, dá tempo. Já estava fechado, não tinha mais ninguém. Ele falou assim, vou te levar lá. E assim, eu lembro como se fosse ontem. Eu tirei uma foto do lado da estátua do Grieg, em tamanho real, e assim, ele era pequeno até. A casa era mais baixa, e eu tive a oportunidade de tocar no piano que ele ganhou no aniversário de casamento de 25 anos.
Estava fechado, tinha umas cordas em volta. Ele falou assim, eu vou abrir para você. E eu toquei esse concerto, o concerto dele, é o único concerto que ele escreveu, o concerto em Lá menor. Então, poder tocar no piano dele, dentro do lugar onde foi a casa que ele morou, foi uma experiência incrível, que eu nunca vou esquecer. E eu acho que é isso que ainda torna mais especial essa obra para mim. Me emociona muito sempre que eu toco ela. Agora, aqui no festival ainda é mais especial, porque foi o primeiro ano que eu toquei no festival, que foi em 2007, eu toquei essa obra. E foi o ano que eu conheci a Dona Mariúcha, que foi mãe da Dona Miriam. E a gente, toda vez que eu vou na casa dela, que a gente vê o lugar onde ela sentava, ali na sala dos pianos, a poltrona dela. Então é sempre muito emocionante estar aqui e foi a obra que eu toquei a primeira vez que eu estava aqui, né? Então foi muito especial esse concerto. O Concerto de Rachmaninoff número 2 é um concerto muito popular, assim, que já foi tocado até em cena de novela, abertura de novela, filme, né? Que é muito bonito, muito lírico, muito romântico, né? É uma peça que todo público gosta, né? Tem muito contraste de caráter, tem muitas melodias muito doces, né? Intensas e ao mesmo tempo às vezes agressivas. Tem mudanças bruscas de caráter, né? Essa série surgiu há 15 anos atrás, ou mais talvez. Eu como aluno da Miri, vários alunos tocando concertos para piano e orquestra, só que é dificílimo você ter uma orquestra para ficar à sua disposição, né? Você receber um convite para tocar com a orquestra. Então eu sugeri a Miri, falei, vamos fazer uma série com concertos a 2 pianos, eu faço uma versão orquestral desses concertos todos. E então aí começou, foi uma série no Centro Cultural Banco do Brasil, durou um mês inteiro, né, com apresentações todas as terças, e aí depois começou a sequência no Festival de Inverno de Petrópolis, e isso já dura 14 anos hoje. E é uma alegria, né, porque eu sempre estou vendo essa meninada, esses jovens talentos, né, e eu estou acompanhando de perto isso há 14 anos, então é maravilhoso. Eu acredito muito que o que impulsiona o músico é a convivência com outros músicos. Não estou falando de você competir com outro músico. Eu estou falando de você estar dentro de um meio em que você compartilha informações, que você vê o seu amigo lutando para conquistar o seu espaço, sabe? Que você convive com pessoas que já têm uma carreira muito sólida e aquilo passa a ser um objetivo também seu. Então, essa troca de informações, essa troca de energia com pessoas que têm o mesmo ideal, que é mostrar sua música, é a grande catapulta, assim, é o estímulo que, pelo menos eu tenho, para estar sempre produzindo e sempre compartilhando. O festival é assim, eu tenho certeza que eu vou encontrar a Dona Miri e vou encontrar os colegas, então é um marco de encontro, né? E além desse encontro pessoal, é um encontro musical, né? E a gente fica sempre tocando ali na casa dela, tem 4, 5, acho que são 6 ou 7 pianos, muita coisa, né? E assim, sempre que você aparece lá, tem alguém tocando, a casa nunca fica em silêncio. E é muito gostoso, assim, parece que você sai um pouco da vida real, sabe? E fica num spa musical. É muito bom assim, esse encontro. E para mim, de uma forma assim, única, é uma oportunidade de tocar com o Flávio, que eu amo de paixão. Ai, sou apaixonada pelo Flávio, porque a gente se conheceu, eu tinha acho que 12 ou 13 anos por aí. E ele sempre foi uma pessoa muito querida para mim, sempre que a gente se encontra é mágico. Esse ano ele tocou comigo num concurso que eu fiz lá em Brasília para orquestra. E assim, parece que a gente sempre está junto, mesmo que a gente fique 1 ano sem se ver, que a gente fique 2 anos sem se ver,
parece que a gente se viu ontem, né? E a amizade é isso, né? Mesmo que a gente não se encontre todo dia, parece que a gente mora junto, né? Então é muito gostoso tocar com ele, a gente sempre coloca um apelido de alguma orquestra nele, ou ele é Filarmônica de Berlim, ou de Israel, ou esse ano ele é Concerto Gebel. Sempre alguma orquestra das melhores do mundo, porque tocar com ele é... A gente não precisa nem se preocupar com a entrada, e ele carrega a gente assim nos braços, sabe? A pianista que vocês ouviram hoje, a Lígia, eu conheci como banca de um concurso e ela com 10, 12, sei lá, era uma criança, de vestido rosinha, lacinho na cabeça, sapatinho cor-de-rosa. E é um susto, o mesmo susto que eu levei com a Lígia da primeira vez que eu ouvi, eu levo hoje. Quer dizer, aquela menina era realmente uma coisa absurda, né? E se transformou numa coisa mais absurda ainda. Então é muito bom, isso aí não tem dinheiro que pague, né? Poder acompanhar tudo isso. E em banca de concurso a gente vê, né? Depois de 14 anos vira esse monstro, né? Vocês ouviram? Então é muito bom. Eu acredito que a função do ídolo é essa. Então, você tem aquele ponto referencial, que é uma referência bem acima, e você tem consciência de que você não está naquele pedestal. Mas que a diferença do ordinário para o extraordinário é só o extra. Então, eu acredito que se você trabalhar, você vai buscando. É aquela coisa, cada um está no seu grau de maturidade, né? Então, quando nós idealizamos alguém, consequentemente, esse indivíduo está num outro patamar de maturidade. Daí você consegue ver coisas tão encantadoras, senão o ídolo não existiria, entende? E eu tenho verdadeira admiração por um pianista russo, que chama Yevgeny Kissin, que foi um garoto que conquistou palcos internacionais ainda criança, com 12 anos, tocando os concertos de Chopin. No caso, os dois. No caso, eu vou tocar o primeiro hoje. E até hoje eu tenho, assim, todas as gravações que ele fez, pelo menos as comerciais, e eu tenho ele como uma grande referência. Ele é o meu ponto de chegada, digamos assim. O prêmio é menos importante do que a gente imagina nesse quesito de ser famoso, de ter uma carreira. O Nelson Freire mesmo é um pianista que tem um único prêmio, né? E não foi isso que fez a carreira dele. Mas é importante pelo que eu te falei, assim, todos esses concursos significaram repertórios, concertos, apresentações com muitas obras diferentes. Então, isso, hoje em dia, eu bebo dessa fonte, né, de tudo que foi feito nessa época. Não pelos prêmios em si, né, que era um dinheiro, uma apresentação aqui ou acolá, isso aí passa, né? O que fica é o que você trabalhou. Eu posso dizer que eu já conquistei basicamente tudo que eu gostaria para uma carreira. Eu já faço música de câmara com repertórios que eu sempre sonhei. Eu já faço concertos à frente de uma orquestra, já faço recitais solos. Então, eu acho que o meu grande objetivo, ainda o meu grande sonho é
tornar a coisa menos consciente para mim. Então, assim, quando eu subo num palco, poder me entregar mais, ser menos racional. Esse é o meu grande objetivo como pianista. E devagarzinho está chegando.